Ah, que mulher fantástica. É mesmo? Que visão de gestão. Nossa senhora. Putz, que legal. Muito bom. Eu vi que você me mandou até ali, né, naqueles exemplos ali, né, quem é e tal. Diretores estão com 3.000 funcionários agora. Daí eu coloquei no escopo lá 1.600 e ela corrigiu na hora. E a gente tá falando de 3.000 funcionários, sendo que 1.000 e pouco é médico. Meu Deus, E eu falei, vai lidar com essa classe, né? Bem difícil. Nós temos um outro cliente nosso, que ele é diretor do hospital de Manaus. Ele é diretor da cardiologia e da neurologia. E ele fala assim, cara, se vocês acham que médico tem já um pouco mais por cultura, nariz em pé, tipo, neurologista e cardiologista, eles não andam, eles flutuam. Eu falei, não, os caras são demais, assim. Meu Deus. Daí eu falei, nossa, gerenciar e ela, assim, ela super reta, pessoa reta, uma pessoa calma, fala contigo, é muito bom, sabe? Principalmente maravilhoso a presença dela, assim. Não, ela foi... Cara, que legal. Foi um dos melhores que a gente gravou, né? Sim, De gestão... E como é que pode? Ter pessoas que tá ali, né, cara? Tá na hora dela. Sim. A pessoa chega e parece que traz o bem junto, né? Aquela energia boa. E ela super calma. E diferente de nós, tipo, nós temos o perfil mais enérgico. E ela já é um perfil mais... Ela é dominante, mas um perfil mais centrado, assim, né? Só que ela dá pra ver que é um perfil que veio de outra escola. Por exemplo, nós viemos mais... Eu, pelo menos, vim mais da escola do bate-bate. Na rua, do pega pra capar, a gente tem que se virar, tem que... Né? E ela já veio de uma escola diferente, ela já veio de uma escola mais da educação, fazer tudo certinho, as formações, que traz suas qualidades também. Com certeza. Entende? Então, são perfis de gestão diferentes. Tudo certo, Lucas? Podemos gravar. E aí a gente, um olhando pro outro aqui assim, pode conversar até com o Lucas, se tu quiser. Beleza. Então, estamos iniciando mais um ApoCast, número tal, fica a meta, Lucas, pra te ver o número. Eu não sei qual que é o número desse. Dessa vez com um convidado especial, Rodrigo Eleutério, falei certo? É isso aí, Rodrigo Eleutério. Diretor da Menegote Máquinas, empresa essa de 1940, com 84 anos de história. É isso aí, completamos agora em maio, 84 anos de história. Caraca, tempo, né? E o último podcast também foi com a diretora do Sadala, e eles foram fundados em 1942. Olha aí que legal. Mais ou menos ali, né? Porque vocês foram em 1940. Meu primo ali, né? E aquela vez que a gente se conheceu, que na imersão, todo mundo começou a se levantar na imersão lá. E começou a falar, eu sou tal pessoa, tempo de empresa, 30 anos. Sou tal pessoa, tempo de empresa, 50 anos. Sou tal pessoa, tempo de empresa, 80 anos. Sou tal pessoa, tempo de empresa, e eu pensando, meu Deus, o que eu vou falar? 4 anos de empresa. Eu falei, cara, como tem empresa antiga e boa, e é uma das coisas que eu mais admiro, porque rompe-se gerações. Sim. Das empresas, e vai produto para lá, e vem produto, e vai geração, e volta geração. E as empresas veem tecnologia, e as empresas continuam crescendo. Que é um grande dilema que a gente tem, de que sim, tecnologia é importante, digamos que ela é as asas, né? Mas tem que ter um coração para pulsar aquilo ali, né? É isso aí. Né? Então eu queria te apresentar, você acha que é engenheiro, né? Sou engenheiro mecânico. Vou apresentar a Menegote antes. Pode ser que eu sou... Vontade. Eu falo que eu sou apaixonado pela Menegote. Então, 84 anos nós vamos completar esse ano, né? A gente já sonha e já tá com o dedinho ali no centenário, né? Então a gente já fica ali, como que nós vamos comemorar o nosso centenário, sabe? Caraca, acho que isso é um dos motivos de fazer as coisas ser longivas ali. É porque a gente tem que olhar o futuro mesmo, tem que projetar o amanhã, já tá sonhando com o amanhã, né? E então, assim, 84 anos, 4ª geração, né? Então são 4 gerações que já passaram por ali. E eu digo que a Menegote, ela
a família ela consegue de alguma forma, que não tem nada escrito, não tem nenhuma cartilha, mas de alguma forma a família consegue gerar amor por aquilo, de uma geração para outra. Então é apaixonante estar dentro da Menegote. Eu falo pro pessoal, eu falo assim, eu não sei o que todo mundo aqui pensa, mas eu sinto paixão de estar aqui dentro, né? Sinto orgulho de fazer parte desse time. E então assim, 4 gerações, já tem a quinta já está por aí, já está assistindo, já está entendendo como que são as coisas, né? E então assim, uma empresa de muito orgulho. Assim como eu tô, Jaraguá é uma cidade onde, inclusive a Menegote foi fundada e desde sempre existe lá em Jaraguá, mas Jaraguá é uma cidade que ainda tem bastante empresas com uma vida longa, assim, né? Mas infelizmente isso é uma raridade no Brasil, né? A maioria das empresas, elas não duram 10 anos, 10 anos já é um marco, assim, significativo, né? Da vida de uma empresa. E Jaraguá tem várias empresas com vários anos aí, né, com segunda, terceira geração e tal. Então é bastante orgulho, né, é um orgulho muito grande estar nesse time e também uma grande responsabilidade, né? Sim. Porque você olha para trás e eu falo pro time todo, eu falo assim, ó, tantas pessoas escreveram essa história. Porque não foi só a família que escreveu, tantas pessoas viveram essa história. E agora tá na nossa vez. Então, cara, a gente tem que caprichar, a gente tem que fazer bem feito, porque, cara, imagina, são 80 anos, quanta história tem. É muito comum você entrevistar uma pessoa e ela fala bem assim, porra, meu bisavô conheceu o seu Ervino Menegotti, que foi fundador da empresa, uma pessoa que eu falo que... E o pessoal sente orgulho por isso. Mas demais, cara, porque assim, o seu Ervino mesmo, eu digo assim, ele viveu 50 anos à frente, 100 anos à frente, era uma pessoa completamente visionária. O que ele construiu, por exemplo, lá em 1950, importar máquinas, trazer máquina da Alemanha para cá, montar as joint venture com os alemães lá atrás, nem existia essa ideia, mas o cara é sensacional. Lamento muito não ter conhecido e cada um que para contar um pouquinho sobre a história dele, eu falo assim, por favor, fale, porque é inspirador, né? Sim. E depois veio outras gerações, né? Veio a segunda geração, a terceira geração, agora nós estamos na quarta. E todo mundo assim tem muito que agregar e contar um pouco sobre como é, né, toda essa vida da Menegote aí. Essas máquinas que tu comentou ali são que em 1950 são as máquinas de plasma? Não. Essa máquina que ele trouxe é um torno platô. Eu não vi ainda em Santa Catarina uma máquina com a capacidade que ela tem. Você foi lá, né, na Menegote, acho que eu te mostrei. É um torno, porque quem conhece aí vai entender. É um torno e ele tem capacidade para pegar 8 metros de barramento. Uhum. E na placa, a gente mesmo, o máximo que a gente usinou lá, na placa, juntinho na placa lá, é 3,40 metros a gente usinou, de diâmetro. E se pegar no corpo todo até, vamos lá, uns 2,5 metros aí, ele consegue usinar. Então, é uma máquina gigantesca, entendeu? De container, deve ter vindo uns 2 containers trazendo essa máquina na época. E então, assim, é uma máquina que ele trouxe na época para suprir uma necessidade que tinha dos equipamentos que a gente produzia. E você vê, até hoje a gente usa essa máquina, a gente já fez trabalhos para a VEG nessa máquina, já fez trabalho para várias empresas lá que, cara, ou eu vou mandar para São Paulo, ou eu vou mandar, não tem onde fazer. Sim. Né? Então, tá lá, trabalha até hoje essa máquina com a gente. Tu tá falando dos produtos, eu queria deixar essa pergunta para depois, mas vamos, tá, primeiro, vamos, ó o roteiro. Vamos seguir o roteiro. Depois eu tenho que te pego. Só contar um pouquinho da tua história ali, de como tu entrou na diretoria, o que tu fez. Trabalhou na Arauco. Arauco, Se eu não me engano, tu ficou um tempo lá, né? Venho de uma família de 7 irmãos. Uhum. Né? Então, eu tive inúmeros bons exemplos da minha vida. Tanto do meu pai e da minha mãe, como depois de todos os meus irmãos. Eu falo que assim, eu sou mais novo da família, então eu falo, cara,
eu tenho que dar certo na vida, porque, cara, tanto exemplo bom que eu tive, que eu tenho até hoje, né? Sim. Somos uma família aí, estamos juntos, então, muitos bons exemplos. Então, e meu pai, desde cedo, todo mundo vai trabalhar cedo aqui em casa. E eu, com 12 anos, ele me colocou numa farmácia para trabalhar. Eu trabalhei dos 12 aos 20 nessa farmácia. Foi sensacional. Aí eu saí dali, falei, preciso abrir os horizontes agora. Fui para New Holland, máquina de tratores, né, máquinas agrícolas, colheitadeiras e tal. Fui para New Holland, trabalhei mais uns 3 anos na New Holland. Lá eu comecei a fazer minha faculdade de engenharia mecânica. Ali despertou a paixão pela mecânica e tal. Tenho um irmão que é do mundo da mecânica, então foi uma forte influência também. E aí, trabalhei na New Holland, e daí surgiu uma oportunidade na Arauco. E aí entrei na Arauco. Na Arauco eu trabalhei quase 10 anos lá. O que é Arauco? A Arauco, ela produz painéis madeirados. Isso aqui, provavelmente... MDFs, né? MDF aglomerado, né? Sim. Forte a MDF. Sim. Hoje é a maior fabricante de painéis madeirados da América, das Américas. Sim. Na época que eu trabalhava era a maior da América Latina, hoje é a maior das Américas. Compete com Guararapes, com essas... Guararapes aqui no Brasil compete com elas, é isso aí. E aí trabalhei por quase 10 anos lá, a grande faculdade de vida foi lá, né? Foi sensacional estar lá, vivi com vários mestres lá e me ajudou muito na formação de quem eu sou hoje. E aí, dali eu fui para uma experiência rápida em Curitiba, numa empresa de implantes ortopédicos, né? Bem próximo, adoro desafios. E aí, beleza, viemos para Jaraguá. Viemos para Jaraguá, nossa vida era toda lá, né, e tal, em Curitiba. E aí viemos para Jaraguá, eu com a Melissa, né, que é a Melissa, minha esposa, né, ela é a 4ª geração, né, ela é filha do Márcio Menegotti, né, então da Márcio e da Mônica, né, ela é da família Menegotti, né. E ali a gente começou um trabalho, né, depois nós vamos falar um pouco mais aí sobre os outros detalhes, e eu entrei como gerente industrial nessa época. E aí trabalhamos e as coisas foram evoluindo, depois a gente deu uma organizada lá no industrial, aí por tradição da família, o comercial tem que ficar com a família, por tradição, né, e faz todo sentido, porque é a proximidade com quem mais importa. Os mais apaixonados pelo produto, pela empresa. Não, então, e assim, você tá perto do cliente, cara. Você tá entendendo. Depois que eu comecei a ir para campo e viver esse mundo comercial e entender, cara, quem paga os boletos, quem faz as coisas rodar são os clientes, né? Então eu aprendi muito com eles. E depois eu vou falar sobre lançamento de produtos e tal. O termômetro é eles, cara. O que a gente sonha, o que a gente quer, não faz sentido nenhum se eles não falarem, cara, assina embaixo dessa ideia. Né? Quero, eu vou usar esse equipamento, né? Então, aí fui para esse mundo comercial, sou apaixonado pelo industrial, mas o comercial, cara, foi maravilhoso estar no comercial. A gente tem só aproveitando esse gancho, a gente investe em startups, né? E um dos principais motivos das startups falirem, é criar produtos que o mercado não precisa. E eu vejo que a era do digital, ela criou uma lacuna entre o mercado e as pessoas. Porque a galera da programação, do digital e tudo mais, está muito longe do mercado. Sim. Mas nós estamos perto porque podemos pegar ferramentas que nos ajudam a entender os dados. Não, tu não está entendendo a pessoa. Tu precisa entender a pessoa. Esse mundo, o mundo digital é fantástico e traz inúmeras possibilidades, né? E, eu acho que é um tipo de coisa que a gente não tem nem que tentar provar mais que é bom, que não é. Cara, é bom, traz inúmeras possibilidades, né? Só que o tete a tete, cara, o ouvir o cliente, sentir o feeling do cliente, o sentimento do cliente, isso eles não digo que não chega, porque o pessoal aí tá fazendo coisas incríveis. Mas... A gente vive isso aqui dentro, a gente sofre muito com isso desde o início da empresa.
Por exemplo, nós somos uma empresa jovem, né? E nós temos um relacionamento aí há pouco tempo, né? Tu tem conosco e tal. Para e pensa assim, ó, nós temos 4 anos e há 4 anos atrás eu estava atendendo cliente de ônibus. Então, tudo que tem aqui dentro, esse escritório que tu viu, toda a estrutura, é tudo com recurso próprio. Então foi tudo reinvestimento, investimento. E eu só consegui fazer isso, eu falo pro pessoal, porque eu estava próximo dos clientes. Porque eu estava entendendo, e não é próximo puxando o saco, no sentido de passando a mão na cabeça, porque tem cliente que, cara, tem cliente que não é bom. E a gente entende isso. Mas é olhando para a real necessidade de mercado. E isso fez com que a gente evoluísse tanto em produto, por exemplo, naqueles treinamentos, que o pessoal da Menegócio, inclusive, vai estar aqui. Né? Eu acho que a Fran... Isso, a Fran e a Duda, né? Fran e a Duda, porque a gente encontrou uma necessidade dentro dos projetos ali, que a gente conseguiu resolver com isso. Então, se a gente ficasse escorado aqui atrás dos computadores, muito provavelmente sim, a gente teria algum resultado. Quem sabe a nossa margem, olhando por outro lado, seria maior, porque a gente não teria uma estrutura desse tamanho, mas a gente não cumpriria o nosso propósito, que é mudar o futuro de pessoas e empresas. E aí vai no que o Denis fala muito lá, né? Gestão não se faz atrás de uma mesa, né, cara? Algo assim, né? Que ele fala. Sim. E faz todo sentido, né? Esse relacionamento que você tem que ter, mais sentindo o sentimento mesmo da pessoa, isso vale tanto para o seu cliente, vale tanto para o seu colaborador que está aqui, né? Entender o que está sentindo, mas o que está faltando para a empresa ser atraente, para a empresa ser legal, Então é fundamental isso mesmo. E eu vejo que é um grande problema para o futuro. Porque as gerações elas estão ficando cada dia mais tecnológica, e aí aquela história do sentimento do cara lá, é o que eu tô sentindo que é bom, eu vou colocar aqui, e tá deixando de ter essa relação, esse tato, né? Mas o que de fato meu cliente quer, né? A proximidade humana tá diminuindo bastante. A tecnologia ela ajuda, como a gente falou muito nisso, mas ela atrapalha muito. Quer ver em relações de... Por exemplo, nós lidamos com projetos, nós temos uma dificuldade muito grande com pessoas mais jovens, principalmente júniores, de ter contato com o cliente. Por exemplo, se eu falar para alguém assim, o Rodrigo não gostou de alguma coisa que a gente fez no projeto, ele solicitou uma reunião para a gente alinhar. Meu Deus do céu, crise de ansiedade, vamos pro banheiro e começa a chorar. Não, e faz parte da geração, né? E aí sim, é complicado. E tudo bem, é a forma com que eles vivem hoje, é a forma com que eles entendem e demonstram as dores deles, né? Sim. Só que para mim, às vezes é difícil compreender. E da mesma forma que às vezes para eles é difícil compreender como a gente lida com os problemas. É complicado. Eu tenho uma filha de 16 anos, a Maria Vitória. E eu falo pra ela, cara, chama teus amigos pra vir pra cá. Sim. Vamos fazer alguma coisa, né? E depois de um tempo também, eu incentivo isso, porque eu tenho um pensamento assim, ó. O jovem do futuro que conseguir ter relação com pessoas, eles vão ser peças raras. E essas pessoas, eles vão brilhar no futuro. Porque, como você falou, a tecnologia ela afasta e está todo mundo muito focado em tecnologia. Então, esse jovem do futuro que conseguir ter relação, ele vai brilhar muito fácil no futuro, ele vai se destacar muito fácil no futuro. Né? Então, eu incentivo isso nela, né? E por outro lado, eu falo para ela também, eu também não posso ficar ali sendo o pai chatão, né? Não, larga esse celular, não, vai... Porque é a vida, né, cara? Os amigos dela, 99% dos amigos dela estão nesse mundo. Sim. A gente se encontrar, vamos jogar bola na rua, vamos não sei o quê, vamos... Isso é uma coisa que... Vamos jogar bola online, bota aí, reúne todo mundo aí, vamos, né? Então é isso aí, cara, são as evoluções que vão acontecendo, vem muita coisa boa, como vem algumas coisas que também a pessoa tem que cuidar. Sim, é um processo de evolução normal, né? E a gente tem que saber lidar. E nesse processo de evolução, a gente pode entrar naquela questão do produto, que a gente conversou antes ali.
Uma das coisas que eu li da história da Menegote que eu acho mais incrível é a questão de como vocês em 1940 iniciaram fazendo ferraduras, foices, né? Essa foi o início da empresa. E hoje vocês fazem projetos incríveis que eu consegui ver lá. O tamanho dos projetos, que às vezes tem que ser fracionados em várias partes para serem entregues. Sim. Tipo, é incrível. E como o processo de evolução do produto em si, ele se tomou ao longo do tempo. E como a Menegote sempre fez isso com perfeição. Por mais que seja um produto que cada vez está mais difícil por causa da mão de obra, né? Sim. Entende? Um produto que vocês lidam, não é um produto pronto. Ele se tornou um projeto. Isso. E o projeto tem suas peculiaridades para cada tipo de entrega. Entende? Então, queria que tu falasse um pouco mais sobre essa evolução de produtos, quem que cuida desses produtos. Então assim, né? Seu Ervino Menegote, que foi o fundador lá, ele, acho que eu já falei aqui antes, Sim, né? sim. Ele vivia muito à frente do seu tempo, né? E ele, empreendedor nato, começou a reformar carroça, fazia reformas. Tinha uma ponte lá em Jaraguá, lá, que é uma das pontes mais principais. Hoje existe lá no meio do rio lá, tem só a coluna principal da ponte lá. Então, né, meu sogro conta, o Opa conta também, né, que eles fazia reforma naquela ponte, fazia esse tipo de coisa. E aí ele já começou a despertar o interesse ali por ter um produto, por fabricar alguma coisa. E aí montou lá uma pequena fundição, uma pequena forja, e começou a fazer as ferraduras, fazia foice, né, esse aço prata. Inclusive a gente tem uma foice lá da época, lá num quadro. E aí, quando a pessoa está destinada a fazer algo a mais, parece que as coisas vão fluindo mesmo, né? Claro que a gente não tem detalhes finos de toda a história, mas dali surgiu o que nós vamos começar a fazer? Vamos a mais. Estamos no mundo da agricultura, né? Porque as foices, carroças e tal. E na época diz que ele inventou até um secador de arroz, que conseguia fazer a secagem de arroz na época, algo assim, uau, né? E ele construiu lá, ele era o pessoal fala que ele não tinha estudo, não tinha tal, mas ele era um engenheiro, cara, uma pessoa incrível ali. Então ele inventou o secador de arroz, daí eles começaram a fazer os silos, sabe esses silos de estocagem? Tem silos de estocagem até hoje, cara. Sim. Então... e aí foi se desenvolvendo para esse mundo aí da agricultura. Sim. Mas a agricultura naquela época ela ainda era algo muito frágil ainda, né? Dependendo do tempo dá um problema. Hoje em dia evoluiu muito a agricultura, né? E naquela época ele era um cara globalizado. Ele ia muito à Alemanha e numa dessas idas para a Alemanha ele começou a achar: mas isso aqui é interessante lá no Brasil, mas isso aqui é interessante lá, isso aqui é... E aí, eis que veio lá em 1963 a primeira máquina de tubo, né, que é a máquina de tubo, que a gente fala tubo de manilha, né, esse tubo de concreto. E ele, preciso fazer isso aí lá. Ele começou a fazer os conjuntinhos vibratórios, que é um sistema bem manual de se produzir. Daqui a pouco ele viu uma máquina mesmo de se fazer tubo. E ele já fez uma parceria com uma empresa lá na Alemanha e ele falou: cara, eu quero vender tua máquina lá no Brasil. Ele trouxe e começou, era representante... Visionário, né? Visionário, cara. Então fala, meu Deus, quem tinha essa ideia lá em 1960, cara? Sim. Né? E aí ele começou a trazer e começou a gerar volume. E chamou a atenção lá dos alemães e falou: cara, espera aí, que tal a gente produzir a máquina aí e você me paga um royalties aí do que você está produzindo? Ele, beleza, tem estrutura, né? Conseguimos baixar preço, tornar mais competitiva a máquina aqui no Brasil. Boa ideia. E aí veio, e aí a gente entra no mundo da construção civil. 1963. 1963 é um marco da primeira máquina de tubo fabricada pela Menegote. Detalhe, existe até hoje em Ascurra. Nós estamos falando, cara, de uma máquina que tá louco. Vou fazer conta aqui agora rápida, mas 60 anos já existe essa máquina, cara. E hoje, olha que bacana, o neto
de quem comprou essa máquina vai na Menegote comprar peça de reposição para ela. E a gente brinca com ele e fala, cara, essa máquina é um erro de projeto, porque a gente não vende mais máquina daí, entendeu? Perderam o cliente. A gente fala, cara, aposenta ela. Quando vocês comemorarem o centenário, quem sabe o cliente compre outra máquina. Pô, quem sabe, já fica a dica aí já. E então, cara, a gente vem daí vem todo um processo evolutivo, né, que as máquinas de tubo fizeram muito sentido no Brasil. Falar máquina de tubo, eu estou falando de saneamento básico. Falar em saneamento básico, o Brasil está gatinhando, eu acho que não começou a gatinhar ainda. Então tem um horizonte gigantesco ainda para esse mundo das máquinas de tubo aí, né? Tinha agora o marco do saneamento básico, infelizmente eles vão postergando isso, né? Sim. Um fato assim, não é porque a gente vende máquina para isso, mas é um fato extremamente relevante para a comunidade, né, cara? Você Sim. ter saneamento básico, eu acho que é o mínimo ali de questão de dignidade, de infraestrutura que um bairro tem que oferecer, né, para quem mora nele e tal. E isso no Brasil ainda tem muito que evoluir, a gente tem muito que crescer ainda nesse mundo aí, né? As máquinas estão preparadas, estamos na ativa lá. Então aí veio, né? Começamos com essas máquinas de tubo, o mundo foi evoluindo, as coisas foram crescendo, aí a gente foi trazendo máquinas diferentes, né? Foi a primeira PM1000, depois virou PMT hoje, daí veio a VRF, tudo com parceria com essa empresa da Alemanha. Então, a nossa veia, da onde vem os projetos, né? Hoje em dia, eu falo isso com muito orgulho, o Brasil ele exporta tecnologia no mundo, nesse mundo, a Menegote ela exporta tecnologia brasileira, porque hoje a gente aprendeu muito com os alemães e eu acho, não, certeza absoluta que foi uma base fantástica para o que nós somos hoje, né? Para entregar o que a gente entrega de qualidade hoje, mas hoje é tecnologia brasileira mesmo, desenvolvida aqui no Brasil e que a gente manda para toda parte aí do mundo, aí, exportamos para mais de 22 países já. Então, seguindo, né, aí veio as máquinas de tubo a gente evoluiu, hoje a gente está num nível que eu digo assim, cara, competimos com quem tiver que competir dentro e fora do país para falar sobre máquina de tubo. Hoje né? acho que vocês são a maior empresa do Brasil ou da América Latina? Nós somos líderes na América Latina no segmento de tubos e blocos. Tubos de concreto e máquinas de bloco e pavimento, né? Essas máquinas. Sim. Bloco para construção civil, esse bloco de concreto, né? Essas calçadas. Então, na época ali, vocês produziam as máquinas para tubo. Ela é como se fosse uma extrusora? Como que ela funciona? Porque ela, querendo ou não, tem a malha que é colocado dentro da máquina, isso. Muito provavelmente. E ali é injetado concreto e ela provavelmente faz algum movimento para... A gente fala que é uma máquina de girocompressão. Então ela vai um molde externo, né? Isso é algo que é móvel, vai um molde externo, a malha de aço, e aí entra um êmbolo. E esse êmbolo, eu jogo o material em cima desse êmbolo. Esse êmbolo ele vai jogando os materiais para a parede, né, desse molde externo, e sobe comprimindo esse material lá. Entendi. E aí, ele não seca ali dentro? Não. Mas ele tem que secar um pouquinho para que não caia... Ele deforma na hora. A questão é a compressão que é feita. O concreto ele é um concreto seco, que a gente fala. Tem existe umidade, mas um baixo teor de umidade. Então, quando a gente comprime esse concreto lá, ele já gera ali uma estrutura, já estrutura o tubo, de forma que você pega com um carrinho, já leva para a área de secagem, abre a forma na hora e vem fazer o próximo. Então, é na hora ali mesmo. E aí a gente entrou no mundo do bloco e pavimento, que também é algo que estava surgindo, e falando sobre infraestrutura, né, bloco e pavimento... Foi nessa época também? Não, mas ele já foi em 95, 90 ali, década de 90, vai, para não errar muito feio aqui. Década de 90 a gente entrou no mundo do bloco e pavimento, e aí as coisas foram crescendo bastante também. E aí o mercado ele é sazonal, né, porque tem fases que o tubo vai lá nas alturas e tem horas que o bloco de pavimento vai lá na altura. Hoje mesmo nós estamos vivendo uma ascendente nas máquinas manuais, depois vão começando a automatizar um pouquinho mais, e aí já tem as máquinas automáticas, e aí tem máquinas icônicas que a gente fala que
que, tem toda parte do mundo aí, máquinas fantásticas, assim, sabe, com extrema qualidade, né? Só que a gente atendia até então o médio produtor. A gente tinha máquina para atender o médio produtor, e quando a pessoa queria uma máquina para atender o grande produtor, atender volumes maiores, aí tinha que trazer de fora. E a empresa não estava surfando essa onda ainda, a gente não tinha produto para oferecer para o cara. Então a gente falava, não, mas compre duas então. Mas o cara, se eu comprar duas, eu tenho que ter duas estruturas também, tem que ter 2 times, tem que ter... Sim. Então, né, a gente algumas empresas até falavam, não, é legal ter duas que eu também trabalho mix, né? Mas a maioria, hoje em dia, mão de obra é um grande problema e tal. E aí agora, esse ano passado, desculpe, na Concrete Show, que é uma feira aí, a maior feira do nosso segmento, a gente fez o lançamento das máquinas de grande porte. Então hoje a Menegotti já estamos buscando o nosso espaço nesse mundo das máquinas de grande porte, né? Tivemos as primeiras instaladas aí, foi um sucesso as máquinas, e a gente está buscando esse espaço aí, vamos atender o Brasil com máquinas de grande porte. Legal. É participar, e vocês conseguem ao longo do tempo participar mais da história da empresa, porque se a empresa tiver crescimento efetivo, ele passa de ser um médio e pequeno produtor para se tornar um grande produtor. Aí. Então esse é o grande intuito, assim. Eu vivi muito a era, eu vivi próximo, assim, só não conheci o seu Ervilio Menegotti, mas conheci o Opa Schink, né, que é o pai do Márcio, e o Márcio é um grande mestre aí, o cara que eu falo pra ele, cara, eu devo tudo a você, porque o bicho ele é fora da curva, ele conhece muito desse segmento. Então, e aí eu vi que o seguinte, já é de geração, assim, a nossa ideia não é simplesmente ir lá, tá aqui a máquina, pega e, cara, vira as costas, vai embora e seja feliz e nós vamos tocar nossa vida aqui também. Nunca foi essa a ideia. É sempre assim, ó, a venda, ela é uma consultoria. Então chega um monte de gente lá falando, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero não sei o que, quero não sei o que, não sei o que. Aí você fala, não, espera aí. No início eu até falava, pô, mas o Márcio, o cara quer comprar, deixa o cara comprar. Eu falava assim, ó, ele não vai usar isso lá. Ele não vai usar. E Eduardo, como é interessante a relação que se cria com essas pessoas daí, cara. Sim. Porque talvez ele não comprou naquele momento. Sim. E foi certo dele não comprar. E aí daqui a pouco ele enxerga e ele fala, vai passar um tempo, ele vai falar bem assim, cara, ainda bem que eu não comprei mesmo, porque não estou usando, né? Eu não iria usar, hoje eu estou vendo aqui o volume que está rodando e tal. Então assim, a gente tem experiência do Brasil inteiro, né? A gente sabe onde é forte, onde não é, o que é mais forte naquela região. Algumas coisas mudam, mas a gente está ali acompanhando, né? E então assim, eu passo o tempo e ele fala, cara, ainda bem que eu não comprei naquela época lá. E Márcio, obrigado por você ter me orientado, que eu investi uma grana de uma forma desnecessária. Esse é um dos nossos gargalos. E aí daqui a pouco o mercado muda lá na região dele. Sim. Cara, ele vem, agora é a minha hora. Sim, só que agora é com vocês. Agora eu não vou nem olhar pro lado, Sim. entendeu? Porque vocês foram honestos comigo naquela época lá. Então isso foi uma coisa que eu aprendi muito forte com o Márcio, que cara, a gente precisa fazer consultoria. A gente precisa, se a gente tem um conhecimento um pouco maior do que o cara lá, a gente tem que pelo menos indicar pro cara e dizer, eu conheço um pouco da sua área e a não ser que alguma coisa mudou, mas isso lá não vai funcionar dessa forma. Faz assim que tem uma grande chance tem uma chance maior de dar sucesso. E aí você troca com o cliente e o cliente ele é todo ouvido, né, cara? Tá na hora de um investimento, né, é um ticket alto, né, nossos equipamentos, então o cara ele tem muito cuidado sobre o que ele está fazendo lá também. Então é sempre uma troca muito boa e geralmente a gente consegue dimensionar um projeto, enxugar um projeto que cabe no bolso do cliente, que fica interessante para nós. A gente sabe que a gente está fornecendo algo que a empresa vai crescer lá. E aí vem a história, né, de crescimento. Essa é a ideia, gerar crescimento, ajudar o cliente a crescer. Teve várias e várias, eu estou há 7 anos lá na Menegotti agora. Cara, foram vários e vários exemplos de clientes que ele chega lá e a gente fala assim, eu vou te montar um layout aqui. Mas eu vou, olhando a tua área, eu vou montar um layout para você já pensando no amanhã. E aí você já coloca uma máquina a mais, você já fala, ó, coloca essa máquina aqui, porque amanhã depois você vai evoluir, você tem a outra do lado.
consegue colocar outra do lado, você aproveita o teu espaço melhor, você aproveita a central de concreto melhor. E aí, dá um ano o cliente está falando, lembra aquela máquina que você colocou lá no desenho, aquela época? Cara, tá na hora, preciso pôr essa máquina para rodar aqui agora. Então, para eles é bom que a gente monta algo Sim. pensando no futuro, e para nós, cara, é fantástico, porque amanhã ou depois ele vai chamar a gente de novo para conversar e vale muito a pena. Sim, legal. E essa é uma dificuldade nossa também, eu acho que ela se estende para vários segmentos na questão da consultoria. Só que a gente sempre teve isso desde o início também, que é aquele negócio da proximidade com o cliente, falar o que precisa ser dito. Tem um cliente que eu me recordo porque ele estava bastante tempo aqui dentro de casa e fui eu que ajudei em uma das reuniões com ele na época quando eu participava ainda ativamente, que ele queria refazer toda a estrutura do site dele e tal. E porque a outra empresa que estava cotando estava falando que tinha que fazer. E a vendedora, ela veio falar comigo, Eduardo, precisa fazer? Eu falei, cara, não precisa. Eu falei, não tem por que refazer esse site dele. Mas era um valor, que a empresa que provavelmente... Era um valor que ia entrar no caixa ali, né? E eu falei, não faz sentido. Eu falei, já testaram o site efetivamente? Teve todas as possibilidades ali coletadas? Não. Então legal, então não precisa contratar. E foi. E resumindo, ele entrou conosco, não contratou o site. Até hoje ele tem o mesmo site. A gente só atualiza, né, a experiência dele ali e tal. E é um baita cliente, indica a gente para um monte de empresa. Indicou, inclusive, semana passada para uma. E parceiraço nosso. E a gente muito bem podia ter entrado na onda da outra empresa, falar, cara, vamos cotar o site. Que ele quer, então vamos. Então toma. E no final das contas é um baita, é da Speed Parts. É um distribuidor de peças para aquelas caminhonetes grandes, snorkel e tal, sabe? Sim. Faz preparação desses carros, dessas caminhonetes. Isso vai muito, cara, sobre o olhar o amanhã, né? O que você quer para tua empresa? Você quer viver o agora e deu? Ou você quer o amanhã? Então, se você quer o amanhã, não sobrevive no mercado. Eu falo isso para muitos clientes. Eu falo, cara, uma empresa não sobrevive 5 anos se ela não for honesta com o mercado. Se ela vender produtos de qualidade, se ela entregar serviço de qualidade. Quem dera 80 anos, 84 anos que nós estamos vindo aí agora, né? Então, eu digo que, assim, a gente sempre investiu nesse relacionamento com o cliente. Sempre. E sempre... entregar soluções, entregar solução e não problema para o cliente, porque nesse mundo de máquinas aí a gente tem problema assim, a nossa máquina é 10, o outro custa 5, e só que o problema é que o 5 ele vem carregado com um monte de problemas, né? Eu falo pro cara, esse bicho, tu é um premoldador, você não é um mecânico de máquina, e eu te vendo máquina para você ser premoldador e não virar um mecânico de máquina. Porque daí, no fim das contas, é isso que acontece, né? Sim. Então, a gente investe muito nessa proximidade com o cliente, cara, sempre foi dessa forma e sempre será. E querendo ou não, vocês têm, não é só um cliente, né? Vocês têm quem compra o produto, toma a decisão, e vocês têm quem opera o produto. Isso querendo ou não, é outro cliente também, outro cliente. E esse cliente, ele é extremamente decisivo, cara, porque... Vou falar por mim agora, né? Sim. Vou falar por mim dentro da Menegote. Então, a gente, precisamos fazer alguma coisa nova lá no nosso Parque Fabril. Eu vou atrás de algumas coisas e tal, mas até consigo alguns orçamentos, algumas ideias, algumas coisas, mas assim, vamos ver uma máquina funcionar. Meu operador vai junto. O pessoal da manutenção vai junto. Eu falo para eles, me ajudem a escolher o correto. Porque depois, quem vai trabalhar com isso todo dia ali são vocês. Então, assim, vamos escolher, fazer a compra correta. Se a compra correta ela for a mais cara e não der para fazer agora, então nós vamos segurar um pouco. Vamos juntar, vamos ganhar mais corpo para fazer quando der. Porque é o que eu falo, você comprar um problema para dentro da sua empresa é complicado. No nosso meio, tem situações assim que são um tanto revoltantes até. Porque assim,
grandes clientes nossos, tá? Empresas hoje que faturam milhões aí, eles começaram, cara, assim, o cara era um pedreiro, a gente tem N exemplos disso. Era um pedreiro que juntou dinheiro um tempão, ele juntou, a família juntou, mas fulano juntou, compraram as máquinas e construíram um império. Então assim, ó, cara, olha a responsabilidade. Imagina só, o cara juntou dinheiro a vida inteira dele. Você entrega uma máquina pro cara que o cara não vai ter o que ele espera ter com aquilo. É uma baita responsabilidade, cara. Eu tive agora um exemplo de um senhor aqui de Santa Catarina, inclusive, ele trabalhou a vida inteira com as nossas máquinas dentro de um cliente nosso. Ele se aposentou lá. E ele falou assim, cara, eu quero trazer meu filho, quero abrir uma coisa dessa com meu filho. Então ele pegou todo o acerto dele e o dinheiro que ele tinha juntado na vida inteira, pegou as economias do filho e foram abrir uma fábrica. E aí ligaram pra nós e tal, e ó, cara, fulano, vamos lá, vamos fazer, tamo junto, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele optou pela mais barata. Bem. E mais barata, muito, 20, 30? 30, 40, tem coisas absurdas no mercado, que eu falo que é uma tremenda falta de responsabilidade com a empresa falha por N motivos, né, cara, e esse é um motivo, assim, de uma compra errada, gera falência na empresa também, cara. E esse cliente, depois de um tempo a gente retornou contato com ele, aí tal, como é que estão indo as coisas, e o cara, assim, ó, e você escutar um senhor, cara, chorar é muito forte. E ele falou bem assim, ó, Rodrigo, deixei de comprar com vocês, eu trabalhei com a máquina de vocês a minha vida inteira, trabalhei com vocês a vida inteira, saí da empresa, conheci o que tinha, e eu me deixei levar e comprei uma máquina que não era uma máquina aí, enfim, de outra marca e tal. E ele falou assim, eu tô fechando a empresa. A máquina era para produzir X metros quadrados dia, ela não faz nem a metade disso. E agora, cara? Aí eu já tinha vendido um monte de coisa, não conseguia atender, não conseguia entregar. E aí a pessoa, assim, ela era um empreendedor recente também, estava entrando nesse mundo. E isso para ele foi muito pesado, entendeu? Ele falou, eu prometo pro cara para dia tal o produto, só que nesse meio tempo, nessa uma semana que eu prometi, a máquina quebra 10 vezes. E aí eu fico parado e não sei o que, não consigo produzir. Chega lá no final, eu tenho nem a metade do que era para entregar pro cliente. Então, cara, isso assim corta o coração do cara, sabe? Porque eu assisti, eu vi, conheci a luta dessa pessoa para chegar lá na máquina, e aí daqui a pouco o cara toma uma invertida dessa na vida. E assim, largado. Falei, tá, mas liga pros caras, eles vão dar retorno pra ti, eles vão... Não, já deu, entrei na justiça, não sei o que, a máquina já foi pra venda, já não quero mais saber disso aqui. E quando chega nesse ponto da falência, que eu já passei por isso, parece que tu pega a máquina, usando como exemplo, e tu simplesmente só quer vender, tu não se importa se vai vender bem, se tu vai vender mal, tu só quer se livrar daquela dor. Se livrar do problema. E eu me lembro exatamente disso, porque na época nós tínhamos um container no porto, cheio de ferramentas, e começou a sumir ferramentas esse container. Né? E aí eu descobri, o mundo da construção é complicado. E começou a sumir ferramentas esse container, e eu não dava bola. Eu literalmente, eu não dava bola. Eu só queria acabar aquilo lá. Falei, cara, eu só quero acabar isso ali. Eu não quero mais saber disso, assim. E quando tu fala, eu até me emociono. Quando tu fala esse tipo de situação, por exemplo, hoje o propósito da empresa está em mudar o futuro de pessoas e empresas por causa disso. Por isso que a gente abraça tanto a parte da educação da empresa. Que a gente traz os times para cá também, traz os diretores. Porque, cara, é uma dor gigante. E às vezes tu pega empreendedores jovens no sentido pouco tempo empreendendo. Sim. Entende? Aí existia maneiras, às vezes, de tu conseguir sair de algumas situações. Exatamente. Uma pessoa com mais experiência ali ia conseguir contornar de alguma forma. Exatamente. Né? Então, por exemplo, hoje, obviamente, a gente passa por dores que, às vezes, eu conversando contigo, conversando com... que veio essa semana, Milena, diretora do Sadala, eu consigo olhar e falar, legal, consegui por aqui, porque eu também tenho muito para aprender.
Todo mundo tem, né? E a gente fala assim, eu tenho muito... Todo mundo acha que eu sou super tecnológico, né? Que, pô, invisto em startup, nós temos as ferramentas de tecnologia, nós temos um escritório super integrativo e tal. E todo mundo, mas tu é... Cara, eu não sou nada tecnológico. O que eu sofro com esse pessoal aqui dentro... E de uma hora para outra eles mudam as ferramentas de gestão. E aí eu tenho que mudar junto. E daí eles... não, agora a gente vai ver... Até que um dia eu cheguei e falei, cara, chega. Eu falei, meu cérebro não aguenta. Eu falei, eu sou devagar, cara, eu vim da rua. Eu sou da época que eu prospectava cliente indo na guarita. Pegando o cartãozinho do cliente na guarita. Entende? Então... Os dois mundos têm que saber compreender os dois mundos. Né? Tanto o pessoal da tecnologia... Eu respeito muito o pessoal que tem histórias como vocês. Porque... Cara... tem muita coisa que no empreendedorismo funciona e é o feijão com arroz. Sim, geralmente é isso aí, cara. Geralmente... o menos é mais, né? Sim. Geralmente é nessa linha. Exatamente. Só te dar um exemplo, os maiores erros que eu cometi na empresa aqui, adivinha o que foi? Venda, marketing? Não. Tecnologia? Não. Precificação. Você vê. Entende? E uma coisa básica, foi um dos maiores erros que eu cometi na empresa. Entende? Por quê? Porque a gente aumentou nossa estrutura, aumentamos e colocamos produto, colocamos tecnologia, colocamos... treinamentos, colocamos isso e mantive o preço que estava lá atrás, que já era baixo. Sim. E porque eu não queria, mexer em preço é um desconforto gigante com o cliente, eu gosto de ser amigo e tal, a gente, tô descumprindo meu propósito de mudar o futuro de pessoas e empresas e não sei o quê. Quando vi o rombo, entende? E aí, até uma conversa que eu tive com outro empresário também, nada tecnológico. Que é aí que eu falo, sabe, a experiência. Nada. Olhou pra mim e falou assim, onde sangra? Eu, como assim? Onde sangra? Eu falei, aqui. Ele, então corta. Eu, assim? Dele, sim, corta. Eu falei, olha, brilhante. Brilhantemente simples. Entende? Mas, cara, é isso aí, bicho. Eu sou novo nesse mundo aí também, né, cara, estamos aprendendo um monte de coisa e tem horas que não é suficiente e você fala, meu Deus do céu, parece que a água tá aqui, agora o que eu faço? E aí você tem que correr, reciclar, conversar, falar, entender. E a gente se conheceu aí nas imersões da Multiplier e tal, e ali a gente conversa com pessoas, né, Claro que a pessoa que tem mais experiência, geralmente ela vai trazer mais conteúdo, né? Mas a gente aprende com todo... eu escutei muita coisa de pessoas ali que... Não, tô empreendendo agora e tal. A tua visita lá na empresa, quanto você ensinou, quanto você trouxe de riqueza para nós lá, cara. Sim. Então, agora assim, um exemplo que tem lá do Denis, né, cara, da Lunelli. Olha aquele cara falando, bicho. Ele é simples de tudo. Mas ele é direto, cara, ele vai onde sangra. Sim. E aí eu acho que tá a grande sacada, sabe? De você realmente, assim, na posição ali que a gente tá, é de estar olhando isso mesmo, sabe? Cara, onde que tá pegando? Onde que tá o problema? Lá na empresa eu falo assim, que a gente trabalha para a fábrica. Porque a fábrica, a gente tem que fazer as coisas girarem bem lá na fábrica. Entendeu? Porque lá a fábrica a maior agregação de valor está lá. Então todo mundo do administrativo, todo mundo assim, vive pela fábrica. Se a fábrica está bem, todos estão fazendo um excelente trabalho, né? E a gente tem que ter essa visão assim de aonde está, né? Nós estamos agora lá com deu uns atrasos, tiveram alguns problemas lá e eu tô quebrando a cabeça de entender aonde que está o ponto. Vamos usar esse exemplo. Onde que tá sangrando? Nem sempre é fácil de você perceber, né? Para conseguir estancar e conseguir fazer a roda girar legal de novo, né? Então, cara, é um baita desafio. A pessoa tá à frente aí, é um baita desafio. Eu acompanhei
o podcast lá que você, né, explicou e falou o motivo da Rapo, né? Rapo que tá virando Rapo, eles estão aceitando já, pessoal, já fiquei sabendo disso aqui. Já pode chamar de Rapo. Mas, cara, que sensacional, cara. Eu conheci a Rapo aí agora há pouco tempo e sou fã da forma como você e teu time aqui gerem as coisas, e conhecer toda a história também. Foi sensacional, cara. Você entende por que o cara é tão guerreiro, porque já viveu coisas complicadas. E, pô, ainda bem, cara, que teve estômago pra falar, não, ok, tá difícil, tá complicado. Aquele R$1 lá mexeu contigo, né? Sim. Ele mexeu contigo, mas beleza, agora nós vamos pra frente. Não é justo, eu posso ser mais, eu vou ser mais. Sim. E a questão da autorresponsabilidade, né, cara? Eu falei assim, não, eu vou fazer, e seja por um lado, se não for de um lado, vai ser do outro. Sim. Não seja com um produto e com o outro. É isso aí. O que importa é se movimentar. E tu nota nas paredes, por exemplo, ali atrás da sala de reunião, crescimento é desconfortável. Aqui nos pilares, na entrada da empresa, os principais pilares topo, que a gente chama pilares fundamentais, é conhecimento, mérito e resiliência. São os 3 pilares fundamentais. Nosso propósito, mudar o futuro de pessoas e empresas, fazer com que as pessoas e empresas não precisem sofrer tanto para conseguir chegar em algum ponto. Então, quando as pessoas conhecem um pouco mais a história da Apo, começa a fazer um pouco mais de sentido por que a gente construiu as formas como a gente construiu. Completamente, cara. Entendi. Completamente. Isso eu acho legal, assim, porque daí começa a ser uma questão de propósito. Até perguntar, a gente já recebeu proposta de compra da empresa, né? E eu neguei na época. E hoje a gente cogita, quem sabe, vender uma parte, mais por questão de estruturação de conselho, governança, ter alguém para prestar contas, né? Eu acho que vai evoluir a minha maturidade em gestão também, né? Eu acho isso importante. Mas a Apo, ela não é uma empresa que nasceu para ser vendida, ela é uma empresa com propósito. E toda empresa, quando nasce, ela nasce com alguns vieses. Alguns nascem com propósitos, outros nascem para serem vendidas e está tudo bem. Por exemplo, nós temos tecnologias, quem sabe um dia façam uma proposta, por que não, né? Sim. Então a gente sempre nasceu com um propósito muito forte. Só que todo mundo olha a quantidade de tecnologia, aqueles painéis que a gente tem com todos os dados bem metrificados e tudo mais, mesmo assim dá problema. Mesmo assim dá problema. Janeiro a gente teve problema. Não tenho dúvida. Dezembro a gente teve problema. Então é bem complexo, né? E aí a gente olha que o problema, a gente cresce, e o problema só muda de forma. E quando eu converso, por exemplo, contigo, você tem uma empresa daquele tamanho, com outras pessoas que vêm gravar conosco, tem empresas 20, 30 anos, que é aí onde eu falo que eu admiro. E, cara, tem problema também. E às vezes os problemas são o mesmo, só em proporção diferente, obviamente, pelo tamanho das empresas. Sim. Entende? E tu fala assim, legal, eles saíram desse problema. Entende? E tem coisa e isso eu acho uma das partes mais difíceis de empreender, porque no final das contas, a gente nunca sabe o que a gente não sabe. Que seria o ideal para dar o próximo passo. Bom seria se fosse, né, tivesse ali uma previsão de, amanhã vai acontecer isso aqui, hein? Sim, então você pode até tentar prever. Ou isso aqui... que você precisa deste conhecimento aqui para conseguir resolver este problema aqui. Mas não é assim. Não. E esse é uma das partes mais difíceis. E eu vejo que os empresários em si são muito duros com a ideia de novos conhecimentos. Tanto que, por exemplo, eu sou um dos mentores ali da Multiplier, né? O marketing B2B eu que vou puxar esse ano, né? Que legal. Aí, todo o início de palestra, inclusive ali, de treinamentos e tudo mais, eu começo com uma frase, sempre a mesma, que é: nunca exclua uma coisa por não fazer sentido no momento. Né? Que é o que eu mais fazia lá atrás na outra empresa, quando eu falei. Não, isso eu já sei. E um exemplo, cara, isso aí é um exemplo claro. Eu gosto muito do exemplo da Kodak. Ele foi exatamente isso aí. A câmera digital chegou para a diretoria. Sim. Né? Chegou para a presidência. E o que eles fizeram? Eles excluíram. Sim. Né? Eles nem deixaram para depois. Guardaram numa caixinha. Tem uma coisa, Eduardo, que eu falo,
Cara, eu acho que eu tenho menos tempo de gestão do que você. E agora, assim, uma coisa que eu aprendi, cara, é que assim, ó, a soberba é o início do fim, cara. Sim. A pessoa não pode ter soberba em momento algum. E tem horas, cara, que a loucura do dia a dia, ela te leva a situações que você tem que estar ali, cara, calma, escuta, entende, porque o soberbo, ele larga, ele fala, a minha ideia é a melhor, a minha ideia é a que importa e eu não preciso escutar mais ninguém. Então, cara, assim, eu li muitas histórias já sobre gestão, né, infelizmente uma empresa não dá certo, e eu linko muito a soberba, sabe? A pessoa não pode ser assim, né? Não pode ser com a tua família assim, não pode ser com teus amigos assim, não pode ser dentro da empresa assim. Se a pessoa for um funcionário, ela não pode ser assim, né? Com a equipe, se é um líder, não pode ser assim com o time, porque eu sempre falo isso, a soberba é o início do fim, cara. Sim. A gente tem que estar sempre atento, a soberba, a analisar o que o teu concorrente, mas aquele cara lá, né, esquece dele, coisa nenhuma. Frescura o que ele faz. Exatamente. Vamos entender o que ele está fazendo, cara. Por que ele está fazendo um movimento diferente do que o mercado está fazendo, um movimento diferente do que nós estamos fazendo. Vamos ler ele. Vamos estar dando um alô para ele ali. Né? Pequeno, cara, tudo começa pequeno. Sim. Né? A gente tem vários concorrentes aí que tem que eu admiro a história do cara. Sim. Né? E é isso aí, o trabalho de muita luta, garra, dedicação, leitura de mercado, e o cara tá crescendo. Né? Então, nós não vamos ser únicos no mercado. Sim. Né? É loucura falar isso. E a gente pode aprender muito com as pessoas que estão vindo aí, né? Tem uma das tecnologias que a gente tem aqui no grupo que ela foi criada assim. Eu peguei a tecnologia e de um concorrente, que na época que não era concorrente, porque eu não tinha investido ainda na tecnologia, e eu comecei a usar. E eu falei, por que eu comecei a usar? Porque eu vi um concorrente usando. Exatamente isso. E eu falei, isso aqui é frescura. Passou um dia, não, vamos de novo. E eu passei acho que uns 3, 4 meses assim. Até que um dia eu falei, cara, não vou mais usar isso aqui. Daí eu voltei atrás, na mesma hora que eu falei isso, eu falei, não é eu na minha arrogância que vou olhar, que vou dizer que isso aqui não é importante, sendo que aquela empresa daquele tamanho utiliza. Então, eu não estou vendo alguma coisa que eles estão vendo. Então, eu não passei por alguma coisa que eles passaram. Não tenho horas de voo suficiente para determinar se isso é importante ou não. E aí eu continuei fuçando. E hoje é uma das tecnologias que a gente investe. Tá vendo? Entende? E daí onde vem essas frases, por exemplo, de nunca exclua uma coisa por não fazer sentido no momento. Cara, sensacional. É isso aí. E é uma luta, tá? Nada, não é porque você teve essa experiência que daqui a pouco não vai aparecer, você não vai viver de novo essa mesma situação. Então a pessoa tem que estar alerta. Uma vez eu escutei uma frase que fala, eu não lembro exatamente a frase, mas a mensagem é a seguinte: oportunidades, cara, a oportunidade não é que ela vai cair no teu colo de mãozinha beijada. A oportunidade ela vai surgir porque você está alerta, porque você vai enxergar algo que nem todo mundo tá vendo. Então você tem que estar de olho em tudo, cara. Você tem que estar esperto em tudo e para tudo. Esse dia eu estava brincando com o pessoal lá, a gente contratou um rapaz lá, e eu estava no aeroporto em Goiânia. Daqui a pouco passa um rapaz lá com uma mochila lá de uma empresa da região, e eu já, e aí, cara, técnico externo e tal. Lá de Jaraguá também, não, eu sou lá de Jaraguá. Pá. Falei, cara, estamos precisando de técnico externo aí e tal. Ele, tem o meu irmão, cara. Eu falei, cara, que legal. E nisso já chegou o táxi, já chegou o trânsito. Me dá teu telefone aqui, cara. Peguei o telefone do cara, tal, rapidinho. No outro dia de manhã, mandei pro rapaz da assistência técnica lá. Falei, entra em contato com esse menino aqui, o irmão dele, tal. É técnico aí. Eu acho que ele é a pessoa ideal que a gente tá precisando. Não é que deu certo, cara. Eu tava em viagem, ele falou, contratamos um cara. Deu certo, é o perfil que a gente tava precisando.
Então, assim, as oportunidades, cara, elas não estão ali num outdoor dizendo, venha, chegou o seu grande dia. Ela tá ali, cara. Você tem que caçar, você tem que estar alerta, né? Acho que a pessoa tem que se expor, né? Pra conseguir... Se expor. E assim, ó, a troca, ela é muito rica, né? Você tem que escutar o que as pessoas estão dizendo, você tem que ouvir o que a pessoa tá falando, né? Qual o pensamento que ela tem. Isso aí, pra mim, cara, norteou muito da pessoa que eu sou hoje, em tudo que eu já me propus a fazer na minha vida. Maravilhoso. Essa questão ali voltando para a linha dos projetos, os projetos de vocês, eles são sobre demanda? Ou existem produtos em linha? Ou tem os dois? Hoje são os dois. Hoje é um sistema complexo, né? A forma que a gente toca a empresa. Porque existe o quê? Máquina de bloco e máquina de tubo. Projetos padrões. A gente tem essa máquina, essa máquina, essa máquina. E a gente vende a máquina. Não vende, mas eu quero mudar. Não, cara, a máquina não dá para mudar. Porque é uma engenharia toda especial, é um negócio todo especial, não dá para mudar a máquina. Daí beleza, então máquina de bloco, máquina de tubo, engenharias fixas, né? Não é projeto padrão. Centrais de concreto, que são as centrais, é o que faz a massa, né? A massa do bolo ali para jogar nas máquinas e ela de fato entregar o produto final. Essas centrais, elas são modulares. Então o que acontece? Um layout nunca é igual ao outro. Mas a gente pega, é um Lego, né? A gente pega essa peça, mais aquela, coloca em posições diferentes. O que vai mudar geralmente é comprimento de esteiras e tal. Mas também é algo assim que não dá para colocar na prateleira e falar, produz 10 disso e deixa lá esperando alguém querer comprar. Então é tudo vendeu, monta especial para o cliente e aí sim produz, né? Sim. Aí existe o mundo das formas. O mundo das formas aí já é um outro segmento, cara. Nunca é igual. Aí tudo diferente. Então aí a engenharia se dedica um monte a construir algo especial para o cliente que atende as necessidades dele. Né? E tem um outro segmento que é um business, um business interessantíssimo para a empresa, mas o foco principal é atendimento ao cliente, que são as peças de reposição. Os nossos equipamentos trabalham em contato com um material muito abrasivo, né? Então a gente tem o mundo de peças de reposição é bem quente nesse mundo, né? nesse nosso segmento. E tem as peças de reposição ainda. Então a programação disso tudo, cara, é algo bem complexo. Então a gente tem que programar o que é padrão, beleza, mas só que daqui a pouco a gente tem que manter em estoque peças de reposição para uma emergência que um cliente tem. Só que sabe aquela... Rapaz, é impressionante. A gente tem lá a máquina praticamente inteira desmontada lá, sabe, no estoque, lá pronto para atender o cliente. Cara, eu só não tenho esse detalhe aqui, porque isso aqui é muito difícil quebrar. Isso não vai quebrar. E adivinha, quebra. E aí o que acontece? Você tem que muitas vezes parar a tua produção, porque o cara tá parado. Sim. Nós estamos falando de faturamento lá diário do cara que tá parado. Então a gente tem que mexe, freia a produção de algumas coisas, produz essa pecinha, manda lá pro cara e tal. Então eu poderia dizer para você assim, a gente, e pro futuro talvez isso aconteça, mas nós temos que separar as empresas. Eu ia falar isso agora, porque até nessa questão do separar, porque eu imagino que, não entendendo obviamente a fundo o teu mercado, que os projetos que são exclusivos deem muito mais dor de cabeça e às vezes até menos margem. Né? E existe um risco muito maior na margem ainda. Porque qualquer erro nesse projeto que não seja dimensionado de forma correta mata toda a margem do produto e mais o prejuízo ainda. Sim, é um grande risco que a gente tem, cara. É totalmente real isso que você falou, a leitura está completamente certa. A gente tem que colocar uma margem do risco. Sim. E depois você vai fazer uma pergunta aí, vou dar um spoiler sobre as perguntas aqui, sobre um projeto especial, né, que a gente fez aí, que a gente já fez e acho que posso falar sobre isso já? Pode. Então eu vou fazer a pergunta e eu vou responder a pergunta.
É bom gravar com gente assim, o Eduardo ia me fazer a pergunta: qual foi o projeto mais desafiador da Menegote? E esse projeto mais desafiador, cara, foi um projeto para Vale do Rio Doce. Todo o Brasil inteiro aí ficou, né, assustado com aquela história de estourar aquelas barragens e aquela lama descer de uma forma absurda. Sim. Lá nas comunidades lá e tal, Mariana, Brumadinho, né? E a Vale, ela veio com uma iniciativa, nos achou, nos ligou e falou assim, ó, a gente quer fazer bloco de construção, bloco de cimento com rejeito de minério. E a gente pensou, o que esses malucos estão querendo, né, cara? E na época um vendedor puxou esse assunto aí, ele, bora, acreditou no negócio. Não, vambora, vamos fazer. Aí a Vale pegou e mandou para nós esse material, mandou para nós uma amostra desse rejeito de minério. Nós levamos num cliente nosso aqui. Esse rejeito era... Exatamente o que estourava, né? Exatamente. Então eles falaram, a gente precisa de alguma forma trazer esse rejeito, aproveitar esse rejeito de alguma forma. Ao invés de ficar lá depositando lá, vamos gerar material com isso. Né? Uhum. E aí, só que é o seguinte, cara, é um produto complicadíssimo. Ele é extremamente... ele cola muito fácil, ele gruda, ele é não sei o que tem naquilo, uma sílica, algo assim que... Cara, onde ele encosta, ele cola e parece um concreto. Aí imagina você mistura cimento nisso ainda, o que vira, né? Então esse pessoal veio, né? E daí chegou lá o material, mandaram para nós aqui uns barris assim, com aquele rejeito dentro e marcamos com eles lá, veio uma comitiva da Vale, fantástico assim, a forma como eles tocam as coisas lá. E vamos lá no cliente, vamos colocar no misturador do cara e vamos ver o que vai acontecer. E moemos aquilo lá e tal, botamos no misturador e aí daqui a pouco as pecinhas na mão. Daí falamos, cara, é possível e a gente aceita o desafio. E era um momento bem complicado, assim, a gente estava com pouquíssimos pedidos, o mercado da construção civil extremamente retraído e nós falamos, cara, agora é a nossa hora. Só que fornecer para Vale do Rio Doce, cara, foi algo assim, muito complicado. É difícil. Porque assim, a gente fornece né, não que o nosso sistema de manufatura não seja um sistema robusto e tal, mas não está preparado para você atender uma empresa desse tamanho, com todas os requisitos e exigências que eles têm. Então, a gente aceitou o projeto, na finalização de proposta ali já foi um baita desafio de, cara, virar à noite montando proposta pro pessoal e ajustando e mexendo e vai. E aí assim, cara, como que você calcula o risco numa ação dessa? E eu falei na época, toda a experiência que eu vivi na Arauco do Brasil foi fantástico aí pra gente definir isso, porque daí lá eu trabalhava lá na engenharia de implantação, então eu sabia, tinha ideia de como era a exigência de equipamentos numa grande empresa. Então, quando eles vieram para nós e falaram, cara, 100% NR12 em tudo aqui. Uhum. Então, falei, cara, custa caro fazer NR12. E aí, o que a gente coloca? Que valor que a gente coloca? E, montamos todo um cenário ali. E agora, qual o percentual, qual a margem de fornecimento? Na Arauco, por exemplo, eu tenho o custo Arauco, que é o custo de assim, chegar lá, tem toda a liberação de segurança de trabalho, tem todo não sei o que, o cara chega às 7 da manhã lá e começa a trabalhar 9, 10 horas da manhã, que é toda a preparação de segurança que tem. Então eu falei, cara, temos que... O custo é negócio. Colocar o custo, não, na verdade o custo vale, né? Sim. Quanto a Vale? Sim. O custo vale. E aí, colocamos isso tudo, fechamos o valor lá com eles e tal, e falamos, cara, vamos lá, agora é só trabalhar certo que tem tudo para dar certo ainda, tem tudo para a gente colher bons frutos desse projeto. Quando a gente começou a produzir, cara, eles falaram, quando que vocês vão começar a produzir? Aí a aprovação de projeto foi uma coisa assim... maluco. E eu falava pro pessoal, falava pro time assim, todo mundo revoltado com aquilo. Eu falava, gente,
Vamos enxergar isso como uma evolução, cara. Não, imagina o que vocês não Nós aprenderam. vamos evoluir absurdos com isso. A engenharia vai aprender absurdos, a fábrica vai aprender absurdos, a expedição das peças, tudo tem um porquê, tudo tem um, sabe? Ó, tem que vir assim, tem que vir assado, tem que não sei o quê. Eu quero receber o material assim, o padrão de madeira tem que ser assim. Eles, por exemplo, eles querem receber com madeira fumigada, que é madeira para quando você faz exportação. Pô, por quê? Cara, eles querem, entendeu? Então vamos atender, eles vão pagar por isso e vamos atender, e deu. E aí começou o projeto. Aí entregamos o projeto, eles assinaram tudo e aí a gente começa a produzir as coisas. Quando a gente começou a produzir, eles falaram, não. Nós vamos mandar um inspetor e vocês vão ficar full time com o inspetor aí. Eu falei, pô, mas o que aconteceu? Eu até sentei com o pessoal e falei assim, foi alguma insegurança que a gente passou em algum determinado momento? Não. É simplesmente padrão Vale. Primeiro fornecimento de qualquer empresa para Vale, e claro, depende da complexidade do projeto também, sim, mas a gente se enquadrou de que assim, ó, primeiro fornecimento tem que ter alguém full time da Vale aí dentro. Tem que vir um delegado. Tinha que vir um delegado. E cara, esse delegado era complicado. Ajudava muita coisa, sabe, outras coisas, meu Deus, gerava dúvida na nossa cabeça. E eu acho que ainda assim, cara, a gente teve muita sorte de quem esteve lá. O cara, nos ajudou muito, enfim, fez a gente evoluir muito lá também. E agora assim, ó, cara, como foi complicado, sabe, porque você muda um pouco sua cultura, sabe, não, a gente produz aqui assim. Daqui a pouco chega um cara lá e fala, não, isso aqui, tal, não, nós vamos trabalhar para fazer hora extra. Não, se eu não puder estar aqui, não tem trabalho, só se eu puder estar aqui. Teve uma época que eu falei assim, ó, nós precisamos entregar, temos que entregar esse volume de coisas e tal. Liguei pro pessoal da Vale e eu falei assim, eu vou trabalhar 2 turnos. E eles colocaram 2 inspetores. Sabe? Então, cara, assim, ó, a gente saiu muito forte disso. Imagina. Mas muito forte, cara. Eu vou te falar, ganhamos uma casca ali do tamanho do mundo, cara. Choramos, sorrimos e apanhamos e, cara, foi assim, fantástico, sabe? Depois a montagem desse equipamento lá, sabe? Depois pôr isso pra rodar, pô, foi prefeito, era pra ter ido até governador de Minas Gerais na época. E foi uma grande inauguração, foi algo bacana. E outra coisa, assim, eles tinham um desafio, que eles falaram assim, Rodrigo, a gente quer montar uma fábrica de artefatos que só mulheres trabalhem nela. Então imagina o nível de automação que a gente teve que colocar nisso. E pessoal da automação, desafio para vocês também, vamos fazer acontecer, vai dar certo. Cara, hoje a máquina, tá lá já há uns 4 anos, já essa fábrica roda. É um espetáculo, assim, de vez em quando o pessoal de universidade ligam para nós, sabe, porque virou um campo de estudo, sabe? O pessoal vai lá fazer estudo, como o Rejeito trabalha com isso, como o Rejeito trabalha com aquilo, como que é isso, como que é aquilo. Então, cara, foi um divisor de águas esse projeto para nós aí, sabe? Que massa. Em N fatores, assim, sabe? De estômago. Fala assim, cara, tá entrando alguém aqui dentro e tá falando para nós que nós não vamos fazer assim, nós vamos fazer assado. Sim. Então, muitas coisas a gente discutia e falava, cara, né, faz sentido, não faz sentido. Outras coisas falava, vamos fazer, o cara tá certo e vamos até trazer isso pro nosso mundo agora. Né, padronizar isso. Então eu digo que existe a Menegote antes da Vale e a Menegote depois da Vale. Realmente a gente entrega muito mais qualidade e projetos assim com um nível de manufatura muito superior hoje do que a gente entregava antes de ter vivido essa fase com a Vale. Mas a gente evoluiu e deu grandes saltos nesses projetos complexos. E você fazer o mesmo, você fazer ali aquela, né, não sair da tua zona de conforto sempre, te mantém onde você tá sempre, né, cara? Agora, se você tem a disposição de falar assim, não, eu vou para um próximo passo, nós vamos aceitar, vamos fazer um desafio diferente, nós vamos ir para uma linha diferente. É isso que faz você evoluir, né? A Menegote, nesse momento, ela tá num processo de evolução, porque nós traçamos um planejamento bastante audacioso para 2024 e que demanda uma alta evolução, né, em N
N estratosferas ali, sabe? Tanto questão de equipamentos, questão de forma de ver, forma de programar, forma de pensar, forma de investir, forma de receber. E, assim, isso pensando só na parte produtiva. Só na parte produtiva, exatamente. Fora todo o custo administrativo ainda. Exatamente. Então, assim, ó, tá lá, tá todo mundo assim, de em pé lá, sabe? Meu Deus, cara, mas não sei o que, a gente traçou uma coisa, mas... Calma. Janeiro não foi o que a gente esperava. Ok. Fevereiro já tá um pouco melhor. Estamos evoluindo. Março, talvez a gente esteja voando já. Né? Cara, já evoluindo bem mais. Pô, abril estamos voando. Abril o troço bombou. Cara, aquilo, ninguém mais tira isso de nós, entendeu? A gente sofreu 4 meses, foi difícil, 4 meses, mas agora é nosso, cara. Agora a gente sabe fazer, agora a gente evoluiu. Então, a zona de conforto, né? Isso é um clichê até falar sobre zona de conforto, né? Mas você tem sempre que estar saindo disso, cara. Sempre tem que estar fugindo disso aí, procurando evoluir. Esse ano a gente começou o ano lá com a apresentação do plano estratégico para todos os níveis da empresa. E é o que eu falei para eles assim, gente, vamos ficar muito felizes de estar numa empresa que está crescendo, que está se desenvolvendo, que quer mais, que quer trazer inovação, que quer, né? Porque assim, ó, a empresa que estagna, cara, ela vai quebrar. Porque o mercado vai passar por cima, bicho. É complicado, né? Empresa que não cresce morre, né? Empresa que não cresce morre. Seja lá pela desvalorização da moeda, seja lá por vários aspectos, concorrente que vem e cresce de uma forma muito mais acelerada que você. Exatamente. E vai te tirando um pedacinho, vai te roubando igual fatias de pizza o mercado. Te tira uma fatia, te tira outra. O pessoal até pergunta assim, qual é o índice de novos clientes que você teve lá, né, no ano passado? Cara, eu vou te falar que 50% das máquinas de venda de máquinas, acho que até um pouco mais, venda de máquinas, foi pra gente nova. Pessoas que, assim, ó, é um médico, é um advogado, é um cara de uma construtora, Eu falo, mesmo, o que esse povo tá inventando que Eles viram oportunidade no mercado. Ou seja, do lado da tua empresa, hoje nós estamos ali. Se eu não abrir o olho, do lado pode sair uma outra. Sim. Porque é o seguinte, tá vendo que o mercado tá querendo. O mercado tá precisando e não tem. E aí surge, tem dinheiro para investir aí e tal, vou entrar no mundo, vou entrar no ramo. Sim. Então, assim, ano passado, cara, foram muitas e muitas empresas sem experiência nenhuma, pessoas de ramos completamente diferentes que decidiram investir. E eu falo muito isso para os nossos clientes, quando soa como papo de vendedor, cara, fica atento. Cuida, porque né, eu chego lá no cliente e ele fala, pois é, eu preciso botar a máquina aqui, porque tem um cara vindo trazer material aqui na minha região de 100 quilômetros. A 100 quilômetros daqui, o cara vem com o caminhão aqui e vende na minha cidade. Eu falo, cara, não permita isso, de jeito nenhum. Porque ele mandou um caminhão. Opa, a região lá, o Joinville existe. Opa, daqui a pouco mais um. Ele vai falar, peraí, eu vou montar uma fábrica lá. Para que ter todo esse custo logístico? Mesmo tendo um custo logístico que está sendo viável, as pessoas estão comprando de mim, imagina se eu montar uma fábrica lá. Sim. E aí a pessoa vai, põe uma fábrica lá. Ou o dono de uma construtora, eu quero comprar, não tem, tá tendo que trazer desse cara de 100 quilômetros, tendo que pagar mais caro por isso. Ele fala, vou montar minha fábrica, vou fornecer para mim, né, vou fornecer para as pessoas aqui da região e morreu a conta. Então a gente conversa muito sobre isso com nossos clientes e é uma análise que a pessoa tem que estar fazendo o tempo todo, né? Esse ano a gente evoluiu e deu o boom de crescimento que a gente, né, do planejamento que a gente prevê, né, um crescimento X lá, porque eu falei pro pessoal, quanto de venda nós perdemos ano passado? Nessas máquinas, isso. Qual foi o maior problema? Prazo de entrega. Então a gente tem que acelerar, a gente tem que ter um prazo de entrega que atenda mais a necessidade do nosso cliente. Então a manobra ela não é tão rápida, né? Sim, Bom se fosse. Não, então escala lá
para você escalar um segmento da indústria um pouco mais complexo do que escalar a tecnologia ali e tal, né? Tem a diferença, né, que empresas escaláveis são empresas onde tu consegue descolar, né, curva de custo Isso. e receita, né? Exatamente. E geralmente se entra na linha de tecnologia. Empresas como a nossa, na parte de serviço, como a de vocês, elas são expansíveis, né? E não escaláveis. Exatamente. Então custa muito fazer. Sim. E não é rápido. E não é só o custo do maquinário, é o custo do aprendizado, o tempo e tudo mais, né? Exatamente. Que é uma das coisas que eu vejo que é mais... se eu fosse comprar uma máquina, seria mais valioso em vocês. Porque o tempo de mercado de vocês, o tempo é conhecimento. O tempo são essas horas de voo com esses pequenos negocinhos que tu comentou antes. Mas aqui a gente viu que achou que não quebrava, mas quebra. E às vezes para o teu concorrente conseguir perceber isso, ele vai ter que passar um tempo, vai ter que quebrar lá na empresa dele também, para daí ele perceber e falar assim, não, legal, eu tenho que cuidar desse detalhe, dessa peça. Então o tempo no serviço, para prestação de serviço, projetos e tudo mais, é muito importante. É uma coisa muito valiosa, né? É referente aqui à questão de instabilidade das cadeias de suprimentos a nível global, ferro, aço, vocês sofrem com isso ou não? Sofre muito. Enfim, mudou. Se você olhar, pegar uma máquina nossa, ela 90% da máquina é aço, 3, 4% é motores, redutores e tal, e o resto é automação, né? Então, assim, o aço, cara, semana passada, por exemplo, veio aumento de aço. De 5 a 8%. O que a gente faz? Cara, 5 a 8%. Quando você tem um equipamento que é 90% aço, muda na hora. Sim. Né? Tem que revisar na hora, tem que fazer o que tem que fazer na hora. Então a gente... quer ver na pandemia ali, que além de oscilar valores não, né? Que ali na pandemia... Para você ter ideia, final de 2019 a gente pagava R$3,90, R$4 no quilo da chapa plana. A gente chegou a pagar 14. Imagina, é um aumento absurdo, né? Então hoje ela baixou um pouquinho, mas nunca vai voltar a ser o que era. De 500% de aumento. E aí, ainda tem uma questão que é mais complexa ainda, porque assim, nós estamos aqui em Santa Catarina. Existe uma demanda aqui, o sul do país o metal mecânico é muito forte aqui no sul do país. Então a gente consome mais aço do que norte e nordeste, centro, norte e nordeste. E o que isso gera? Tem vezes que os aumentos acontecem aqui, mas não acontecem lá no norte, no nordeste. E aí o cliente fala, tá, mas aqui não subiu o aço, aqui o aço baixou. E acontece, cara. Sim. Tem vezes que a gente manda carreta vindo do Rio de Janeiro, de aço. É mais barato pagar esse deslocamento todo do que comprar aqui na Arcelor, cara, que tá aqui do ladinho. Então, enfim, manobras que você tem que fazer e tal, mas nem sempre isso compensa também. Mas aqui lá são regiões que tem muito incentivo fiscal também, né? Mas isso. Então, aí o cliente lá ele fala, não, negativo. O aço baixou, o equipamento tem que baixar. E daí você tem que explicar pro cara, aqui na região não baixou, aqui na região subiu. Aí você manda o comunicado, aí você mostra que é diferente, cara. Então a gente sofre muito com isso. É previsto em contrato? Porque, por exemplo, se tu faz um projeto, se tu prevê um orçamento, fecha o orçamento, vai para a parte burocrática, assina, daqui um mês vamos começar a produção do projeto e nesse um mês tem essa inflação, sobe os preços do aço. Isso é previsto em contrato? Olha, não? assim, se o aumento ele é muito alto, como na pandemia foi, a gente revisa. A gente senta e conversa e como a gente teve que fazer. Porque uma coisa é subir ali 5%, 10% ali, ainda já afeta o cara um monte. Agora o problema é você fazer... imagina, subiu 100%, 200%, não tem como entregar da mesma forma.
Sim. Então, dadas as proporções, a gente chama o cliente e conversa. Né? Porque daí não tem jeito, né, cara? Mas como é que tem que estar previsto em contrato, né? Até é um ponto, a gente fala lá, tem no contrato essa cláusula, mas é muito desconfortável falar sobre isso com o cliente. É aquilo que eu falei da nossa mudança de precificação. É muito desconfortável o cara falar, bicho, não quero nem saber. Por que você não comprou o aço lá naquela época? Sim, as coisas não funcionam bem assim, né, cara? Então, a gente trabalha com um certo estoque de segurança ali, mas a gente procura ser um pouco mais enxuto, sabe? Vender o equipamento, faz a compra para aquele equipamento. Né? Compra de aço por projeto. Então, cara, complicado. É um baita desafio aí. Referente aqui à questão de, vamos entrar um pouco na parte de vendas e marketing. Na parte de vendas hoje, o maior volume de vendas de vocês, tu já comentou antes ali, 50% são 50 clientes novos e 50 mais ou menos clientes recorrentes. É mais ou menos isso daí. É que assim, a recorrência, a gente gera recorrência geralmente em peças de reposição. Entendi. Tá, então o contato, a relação com o cliente a gente consegue através da peça de reposição. E os novos produtos, a gente tem muito cliente expandindo, né? O cara que só fabrica bloco começa a produzir tubo, ou o cara que só faz tubo começa a fazer bloco também. Né? Então existe esse movimento e existe o pessoal novo, né? A gente começou a fazer um trabalho há um tempo atrás de começar, mas o cara tem lá uma pedreira, por exemplo. Eu visitei uma vez uma pedreira e o cara falou uma coisa pra mim que eu fiquei encucado com aquilo e falei, cara, isso é uma baita oportunidade. Ele falou bem assim pra mim, eu vendo a minha pedra baratinho lá e o cara produz alguma coisa lá e vende caro. Né? Só que, claro, ele não sabe do meio do caminho ali como né? O cara tem uma empresa, fez um investimento alto, tem funcionário, tem uma série de coisas ali, não é tão simples assim, né? Ele vendo baratinho, ele vende lá caro o produto dele e ganha dinheiro em cima de mim. Né? Até comentei com ele, cara, tem todo um investimento por trás disso. Mas eu gostei da ideia dele, entendeu? De falar, espera aí, vamos agregar valor nesse teu produto aí, cara. Vamos fazer a coisa acontecer. Então aí nós começamos a ir atrás dessas pessoas, sabe? Opa, mas espera aí, uma pedreira lá. Cara, você já pensou em agregar valor no teu produto, cara? Vamos colocar uma máquina aí de tubo, uma máquina de bloco, vamos... aí mostra pro cara ideias de margens e tal, e investimento, né? E é um segmento, cara, que no fim das contas assim, é fantástico, esse mundo aí, sabe? Parece simples, né? Mas Não, eu falo para os clientes assim, primeiro, vocês fazem ciência, porque vocês têm que... O cara pensa, é lá fazer uma massa e põe na máquina e prensa e acabou. Não é, cara, é ciência. Choveu, muda tudo. Sim. Fez sol, muda tudo. O tempo tá nublado, muda tudo. A umidade tá alta, muda tudo. Seca muito rápido o produto, baixa resistência. Exatamente. Então eu falo, cara, vocês são cientistas, cara. Vocês são... é extremamente complexo fazer o que vocês fazem, né? Sim. Só que por outro lado, cara, é um baita de um segmento, sabe? Eduardo, eu digo pra ti assim, eu lembro de cabeça aqui, 2 casos de pessoas que entraram e não deram certo. E um deles é porque era o plano B do cara, ele já não foi com aquela garra toda, e ele queria trazer um produto muito diferente pro mercado. E o Brasil, principalmente no ramo da construção civil, cara, para você chegar lá, né, no pessoal, nos pedreiros e falar, cara, tem um negócio novo aqui para ti. É muito complicado. É muito complicado fazer as pessoas entenderem, olha, isso aqui vai te ajudar. Tem que, cara, mesmo mostrando é difícil, sabe? Tem um povo bastante conservador nesse meio. E esse cara não deu certo e um outro, eu não sei exatamente o motivo com que ele falou, não deu certo para mim. Mas, cara, a gente vende, sei lá, 60, 70 projetos por ano aí. E, cara, você vai no lugar hoje que você fala, você tá começando, hoje você pode investir nisso, mas eu tenho certeza que 6 meses você vai me ligar. E, cara, é batata, dá 6 meses o cara tá te ligando, bicho,
não tá vencendo, a máquina não tá indo, preciso de coisa nova, preciso de máquina nova. É o que eu falo das horas de voo, né? É isso aí. Vocês já passaram por muita coisa, né? Então... E tem regiões, né? O cara vai conhecendo, vai entendendo como que a coisa opera lá. Então o mercado hoje ele funciona assim, a gente vai atrás de cliente, vamos fazer um trabalho muito forte agora, né? A gente está conversando sobre isso, inclusive, de estar mais perto do cliente. Sim. Eu acho que a gente peca muito na relação, a gente tem que estar mais próximo, e nós vamos fazer. Já começamos, já. Legal, maravilhoso. E educação para o cliente também, né? Exatamente, cara. Isso aí, assim, as imersões vamos fazer um jabá aqui pra Multiplier aí agora, né? Olha aí, Caetano, Chico. Olha aí, pessoal. Tem um espaço aqui, ó, pra botar uma placa ali, ó. Claro, não sei por que não tem, Chico. Agora o Chico é o CEO da Multiplier, o Chico é um grande cara, prazer conhecer o Chico aí, pô. O Caetano nem se fala, né? É uma máquina, ele é a máquina de vendas, eu acho, né, cara? Mas essas imersões têm gerado, cara, muita riqueza, assim, de conteúdo, sabe? E vários insights que vêm, assim, sabe? Essa questão da educação do cliente, cara, sensacional isso. Gerar conteúdo relevante para o cliente, o que vai ajudar o cliente a não errar, não... Né? Resumindo, né? O conceito de se ele vai bem, nós vamos bem. Todo mundo tem que ir bem. E pô, se a gente tem umas horinhas de voo que a gente pode ajudar o cara, então nós vamos fazer essa horinha de voo, vamos doar isso aí para ele, vamos trazer essa informação, né, tornar pública aí. Pô, todo mundo pode beber dessa água aqui, ó. Sim. E promover, trazer pessoas que conhecem do assunto para vir dar dicas. Sim. Então isso gera proximidade com o cliente, isso gera crescimento do cliente, né? A gente tem algumas ideias bem bacanas aí. Para esse ano, né, que é trabalhar forte essa questão da educação do cliente, uma certa preocupação que a gente tem muito conteúdo na internet. Sim. E conteúdo que tem ajudado muitas pessoas, mas tem coisas também que são meio sem pé e sem cabeça, né? Então a gente está preparando algumas coisas assim, bem interessantes, com embasamento técnico, com literatura falando sobre o assunto, sabe, para trazer, assim, de fato, algo que, ó, cara, pode consumir esse relevante. Conteúdo aí que, cara, ele tem pé, ele tem cabeça, ele saiu daqui, tem um estudo feito, né, por isso que nós estamos aqui falando sobre isso. Então vai vir legal, vai vir coisa nova, vai vir coisa nova. A gente tem a questão da educação, para nós, foi um dos divisores de água também. Essa questão de pegar o cliente pela mão. E uma das coisas que a gente fez, que vocês têm também muita história de empresas por trás de vocês, tipo, como se fosse fazer um checklist. Só que a gente não fez um checklist de coisas boas, a gente fez um checklist de coisas ruins. Que legal. E daí todo cliente, por exemplo, de determinados segmentos, né, que entram, a gente fala, ó, a gente já quer alertar vocês, esses são os checklists dos principais erros de projetos que são cometidos. Então, quem sabe vocês lembram, quando vocês passarem por isso, vocês percebam e consigam corrigir de forma mais rápida. Né? Então, e imagino que, por exemplo, vocês trabalham com o público da construção, é um público bem mais... tem que ser bem mais... tem que explicar, pegar pela mão, mostrar... Uma linguagem meio mais simples. Bem mais simples, bem mais clara, né? Exatamente. Então, e no final as melhores estratégias estão dentro do ACF ali, que é o arroz com feijão. É isso aí mesmo. Não tem outra coisa. Pra gente se encaminhar, quanto tempo deu, Lucas? Deu 1h30. Mas se tu quiser, a gente tem mais 1h30. Nossa, 1h30? Caraca. Eduardo fala demais, rapaz. Foi o podcast que eu menos falei, cara. A Melissa fala pra mim, ontem à noite, inclusive, eu tava lá lendo as perguntas e tal, dando uma analisada e tal. E ela falou bem assim, ó, cara, resume,
seja resumido, fale, sabe, vai direto no assunto, não entre tanto no detalhe. Mais detalhe que legal, pô. Exatamente, ela cobra, ela fala muito sobre isso. Vai no detalhe, né? Segura aí. Referente à questão, eu vejo que as indústrias têm uma lacuna bem grande no quesito que a gente falou lá no início, tecnologia, marketing, vendas. Existem ainda muitos meios tradicionais utilizados na indústria, né? Representantes, sem controle dos representantes, vendas descentralizadas, a posse da carteira de clientes com outras pessoas. Tu vê que isso vai evoluir, tu vê que isso já é um processo de evolução que está acontecendo. Então assim, cara, o representante, vamos começar pelo representante. O representante, ele é fundamental para a operação. Sim. Hoje, completamente, porque o nosso cliente, ele gosta ainda dessa relação. Né? Ele quer... Opa, alguém tem que vir aqui. Mas tá louco? Faz tempo que não vem ninguém da Menegote aqui. E a gente, teria que ter um time gigantesco de pessoas aí, indo a campo visitar os clientes. Isso é inviável hoje em dia, né? Então o representante, assim, eu vejo que ele é fundamental. Porém, o representante, ele precisa se inovar também. É aquela história do representante... Bom, a gente tem exemplos aí do texto aí, né, que fantástico aí, que bombaram no mundo aí. Isso é uma coisa que nós vamos começar a trabalhar com os representantes. Enxergar o representante como um parceiro. A gente já enxerga isso já. Mas a gente tem que ajudar o cara. A gente tem que mostrar para ele, show, esse aqui é o caminho, já pensou em fazer isso? Tem muito representante que não tem nenhuma secretária. Sim. Então tem que entender que o representante, ele é um CNPJ. Ele não é um representante, ele é um empresário de vendas, né? Ele é um empresário, pô, ele tem a empresa dele, ele faz a hora dele, ele faz o tempo dele, ele ganha quanto ele estiver disposto a trabalhar por isso, enquanto ele está disposto a trabalhar, vai ser o salário dele. Sim. Né? E isso é uma coisa que nós vamos trabalhar muito forte aí para esse ano, que é mais contato com eles, com os representantes. Agora nós estamos começando com o SDS lá, né, estruturando isso, e assim já está sendo incrível. Incrível, as ligações, os feedbacks que eles estão dando, a alegria que tem o cliente de receber uma ligação da Menegote está sendo surpreendente, sabe? Então, vai ser um trabalho que eu não tenho dúvidas que vai render muitos frutos. E nós vamos junto com o representante, né? Então, cara, gerei, foi aqui, esse cara tem potencial, cara, visita ele lá. Esse cara aqui reclamou muito, você não faz tempo que não passa ninguém lá, pô, passa lá, tem que estar perto, né? As nossas visitas, elas não precisam ser visitas semanais, sabe? Se o cara passar lá uma vez por mês, uma vez cada 40 dias, assim, já está marcando presença, entendeu? E daí a tecnologia ajuda muito hoje em dia, né? Você consegue ter relação com o cliente diariamente, se você quiser, via WhatsApp, via... hoje tem oportunidades aí de diversas formas, reuniões, vamos fazer uma reuniãozinha, quero te apresentar um produto aí, o cara pode marcar uma reunião, espelha a tela, mostra tudo o que quer mostrar. Então assim, esse canal de vendas representante, ele é fundamental para o nosso segmento, a gente acredita muito, e sempre acreditamos, e sempre vamos acreditar, e com uma diferença de que agora nós vamos estar mais próximos desse cara, treinando esses caras, tornando eles mais técnicos para eles poderem ir lá falar sobre os nossos equipamentos, dando assistência assim com relação a vendas mesmo, como vender. Se tu é um representante, tu vende, né? Ou vai contratar uma secretária, como que você pode contratar, como que você pode fazer, né? Enfim, tem N possibilidades aí. Os canais digitais, né? O Menegote passou por uma crise tremenda aí um tempo atrás. Foi a Menegote. O mundo da construção civil passou por uma crise tremenda alguns anos atrás. E alguns sentiram mais, outros sentiram menos, a gente sentiu muito. Foi pesadíssimo para nós. E algumas vezes, aí nessa hora o concorrente ele
te esmaga, né, cara? Sim. Não, o meu negócio faliu, o meu negócio não existe mais. O meu negócio, não sei o quê. E aí, cara, lá no interior da Bahia tem um cliente e alguém chegou lá nele e falou, meu negócio faliu. E ele fala, porra, Tá bom. Tá bom, né? Se o cara tá vindo aqui, tá me falando uma coisa tão séria como essa, então tá bom, acredita. E aí é o seguinte, cara, nós nessa fase ali, largou mão de Instagram, na época não tinha Instagram, mais Facebook assim mesmo e tal. Depois o Instagram veio, né? Largou mão de tudo. Então a pessoa ia lá, entrava no Facebook da empresa, estava no YouTube da empresa, sem atualização, sem nada, faliu mesmo. Faliu mesmo. Contratamos uma estagiária de marketing e falamos, cara, tudo que tá saindo na expedição posta. Entra aqui, ó, pega essa lista de clientes, procura eles no Instagram, começa a seguir eles. Começa aí, vamos. Sem métrica, sem nada assim, uau, né? Básico do básico, pau. Vai fazendo, tira umas fotos aí e tal, coloca lá a logo da empresa e posta e vai. Eduardo, eu não consigo dizer pra você o quanto isso foi bom. Eu não consigo expressar isso, assim. Cara, eu resumo de uma forma assim, ó, trouxe a gente pro mapa de novo, cara. Porque muitos clientes depois falaram, mas o fulano veio aqui, falou que vocês tinham fechado, mas esses dias me pediram pra seguir vocês lá no Instagram, né, começaram a me seguir, e eu tô vendo que vocês estão me mandando material pra fora, a empresa tá funcionando. Pois é, cara. Aí você tira suas próprias conclusões aí, né, do que o mercado tá falando. Então, cara, foi fundamental e hoje o contato, ainda mais assim, a gente vive hoje um momento de passagem de bastão dentro da Menegote, da terceira para a quarta geração, e tem muitos clientes nossos vivendo a passagem de bastão também. E aí você vê essa moçada nova, cara, ela tá completamente no digital, né? Então, é isso aí, né? O mundo digital, ele é essencial, né? Ele é essencial aparecer. E nota que para vocês foi importante a visibilidade pela estrutura e o tamanho que tem a empresa, carteira de cliente, quantidades, vendas ativas, recorrência. Isso. E para outras empresas se comporta de forma diferente. E essa é uma das coisas mais difíceis das pessoas compreender, que para cada empresa o digital se comporta de uma forma diferente. Aí as pessoas chegam, por exemplo, nós, venda um curso no digital, não é o nosso foco. Mas vocês vão ganhar muito dinheiro. Quem que disse? Porque tem aquele cara que ganhou. Aí uma pessoa no meio de 1 milhão ganhou, e as pessoas tornam aquela exceção a regra. E aí esse é um dos problemas que eu vejo no digital. Que daí todo mundo fala assim, não, é só este caminho que existe. E não existe mais nenhum. Você tem que produzir conteúdo, tem que investir nisso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer... Não é assim que funciona. É um braço estratégico da empresa. É mais um canal de exposição da marca, como já foram criados outros, como TV, rádio, enfim. Hoje nós temos o digital e ele se ramificou em várias pontas. Então, para vocês funciona de uma forma, isso eu acho legal. Para outras empresas funciona de outra forma, como captação mais direta. Para vocês funciona mais como posicionamento. Enfim, para a gente encerrar, eu tenho uma dúvida. Existe a Menegote. E quando a gente acabou se conhecendo ali, eu falei, legal, eu sempre vejo os caminhões de betoneira passando. Isso. E depois eu descobri que tinha malhas também. E depois eu descobri que vocês não eram a betoneira, vocês eram a máquinas. E depois que eu fui lá nos galpões de vocês, que eu vi aquelas máquinas, aquela estrutura, eu falei, meu Deus, olha essa empresa escondida aqui. Pois é porque, enfim, a Menegote, a história da Menegote, betoneiras e máquinas, ela começou tudo lá no Seu Ervino Menegote. Então o Seu Ervino veio construindo, depois veio a segunda geração, veio construindo. Na segunda geração, eles têm 2 filhos. Na segunda geração, isso foi em 2002, eles fizeram uma cisão na empresa. E eles falaram,
betoneiras e tinha uma área de fundição, umas outras coisas lá, vai ficar para um filho e a parte de máquinas vai ficar para outro filho. E aí o que acontece? O que está mais na vista das pessoas, o que é mais popular são as betoneiras, que qualquer obra que você vai tem betoneira no negócio. De produto, né? Então assim, é mais fácil você conhecer a Menegotti pelo nome, pelas betoneiras, porque, cara, tá aí, né? Sim. Tá em toda obra que você vai tem uma betoneira Menegotti lá. Então, acaba que quando fala o nome Menegotti, fora do mundo da construção civil, quando fala no nome Menegotti, vem na hora a betoneira, na jogada. Nós somos uma outra ramificação, né? Então o que a gente atende também no mundo da construção civil, mas a gente atende no mundo das máquinas. Então, né, as máquinas de bloco, as máquinas de tubo, as centrais concreteiras, as formas, né, para esse mundo do pré-moldado. Seriam máquinas maiores. Máquinas maiores, a gente atende, vamos supor assim, a Menegotti Betoneiras ali, ela atende o mundo do varejista. Uhum. Né? Todo produto que eles fabricam ali acaba indo para uma loja de varejo para eles poderem fazer a distribuição. A gente já vai lá e atende direto o cliente e a gente constrói indústrias. A gente constrói fábricas, né? Então essa é a grande diferença. Então assim, por mais foram grandes empresas, a cisão ela aconteceu e ambas as empresas se tornaram empresas de muito sucesso, né? Hoje a Betoneira é líder nacional aí de betoneira, ninguém produz mais betoneiras que nem a Menegotti Betoneiras lá, e de extrema qualidade, respeitadíssimo no mercado, né? Por outro lado, nós também, líderes na América Latina na fabricação de máquinas de bloco, máquinas de tubo, centrais de concreto. Então são segmentos diferentes, né, que ambos assim, tiveram muito sucesso, se consolidaram no mercado aí, né, de uma forma fantástica. E é isso, e aí a gente segue o barco aí. Tem horas que eu falo, pô, a gente vai ter que dar um jeito de aparecer mais. De separar o... Exatamente. Porque muita gente fala, não, mas é a Menegotti é a Betoneiras? Não é a Betoneiras. É a Máquinas. É a Máquinas, né? Até um abraço para Pauline e para o Ricardo aí, são nossos primos aí, estão fazendo um trabalho fantástico lá na Menegotti Betoneiras. Agora eles estão com uma linha, crescendo a linha, e estão surfando aí uma onda incrível também. Legal. Muito trabalho, né, cara, de ambos os lados ali, muita dedicação, e volto a dizer o que eu disse lá no início. A Menegotti, ela tem algo a mais, sabe? É um amor que se cria por isso que não se explica, entendeu? Nós estamos lá, cara. E em ambas as empresas, máquinas, betoneiras. E é um carinho, é um amor, é muita tradição, é muita história envolvida. Então, cara, é maravilhoso fazer parte desse time aí. Eu agradeço a Deus por ele ter me colocado nesse caminho, né? E assim, sair da responsabilidade e, cara, não durmo um dia sem lembrar de tudo que já passou aí, de como a empresa, né, da responsabilidade que a gente tem aí de estar à frente da companhia. Enfim. Legal, cara. Chegamos ao final do nosso Apocast e queria agradecer a tua presença, essa troca. Já conversamos outras vezes, uma pessoa que eu gosto muito de conversar. Além de tudo, é músico também. É isso aí, cara. Então, só tá faltando o nosso encontro musical aí agora, né? Verdade. Rapaz, eu já tava de olho ali. Eu falei, o bicho, quando dá uma estressada, ele deve pegar o violãozinho aqui, dar uma relaxada. Então, agradecer a tua presença, foi muito bom. Espero que venham outras vezes. Quem sabe fazer A gente tá pensando no Dia dos Namorados, fazer com casais empresários. Porra, fantástico. Quem sabe trazer sua esposa. Eu até aproveitar esse embalo aí, né, cara, expressar aqui o quanto eu admiro a minha esposa, cara, que ela a gente fez muitas transformações na empresa, cara, e que mulher incrível, sabe, eu falo pra ela, cara, tu tem que falar mais, ela fez coisas incríveis lá, sabe, e
tem que falar mais. Eu falo, cara, bota pra fora isso, mostra quem você é. Muita gente pode aprender com você, né? Então, acho que a gente pode ser exemplo para muita gente aí, né? Uma coisa que seja, cara, já foi legal, já mudou a vida de alguém, já transformou alguma coisinha, né? Então, só um parênteses aí, assim, de que mulher incrível que ela é, além de, né, empresária, mãe, esposa, atleta, é tudo essa mulher, cara, incrível. E agora vou ter que elogiar a minha também. Não, calma, e agora? Cara, obrigado mais uma vez. E fica o convite pra Mel, então vem gravar aí conosco também. Ela é meio envergonhada de falar. Ela cuida mais da parte administrativa? Ela é diretora administrativa da empresa. Então ela toca toda a parte RH, tributário, financeiro, que eu acho isso, eu falo, difícil, né? Então é especial mesmo, cara. Ela é formada em contabilidade e engenharia mecânica também. Então é um crânio a mulher. Legal. Crânio a mulher. Então seria muito bom ter ela aqui gravando conosco também. Pois é. E, cara, acho que é isso aí. Muito obrigado aí pela participação. Tem algumas considerações além da sua esposa? Bom, primeiro eu quero agradecer você, cara, por ter... Foi um prazer gigantesco ter te conhecido, conhecer pessoas como você, né, com toda a equipe, o que você construiu aqui, com toda a equipe, algo fantástico. Peçam para vir conhecer porque é uma baita experiência aí, cara, muito legal. A tua ideia, né, o objetivo que a tua empresa tem, um objetivo nobre, e a gente torce por ela. Estamos aí para o que puder juntar força aí. Conte com a gente também. Obrigado pelo convite e até uma próxima. É isso aí. Encerramos mais um Apocast. Valeu! A gente se estende. A gente tem que colocar um cronômetro ali em cima. Bem editadinho. Já que tu passou para as câmeras e não para ali. Quer que faça quando? Porque daí...